apresenta Checkup no rádio. Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Bola de pelo em gato, né? E aí, a gente escuta muito falar sobre isso, né? O que é que significa? Bem, Marcos, a bola de pelo a gente não considera uma doença, a gente considera um problema, né? Que esse problema pode acarretar, sim, uma doença, né? O pelo, o gato, ele tem pelo. Tem gatos com pelos curtos, tem gatos sem pelos, né? Tem gatos com pelos longos. E o gato tem o hábito de fazer, no popular chama-se o banho de língua, né? Que é a higiene diária que os gatos fazem com a lambedura da sua pele e dos seus pelos. Consequentemente, a língua do gato, ela tem uns espículozinhos, ela é como se fosse áspera, né? E ao fazer essa lambedura, vai ficando ali preso na língua desse gato vários pelos, que consequentemente eles vão ingerindo esses pelos e esses pelos vão para o estômago, né? À medida que chega no estômago desses gatos, ele começa a se misturar com o bolo alimentar. E o alimento, ao ser digerido no estômago, vai ao ser quebrado, ali, ele vai sendo passado pelo piloro, né? Vai para o intestino e aí por diante. Porém, os pelos vão ficando muitas vezes, por vários fatores. Justamente um dos fatores é porque, com a formação do bolo alimentar, o alimento começa a se entranhar com os pelos, muitas vezes pelos longos, e vai se criando as bolas de pelo. Por isso que o tema de hoje é importante para que a gente identifique que existe a formação dessas bolas de pelo em felinos. O que é que agravaria o caso, né? Essa bola de pelo, ela ficar grande demais, causando um desconforto severo no estômago, ou essa bola de pelo, ela se entranhar na parte intestinal, criando o pilobenzoar, que seria uma bola de pelo que cause muitas vezes até a obstrução total do intestino, né? Sendo necessário procedimento cirúrgico para retirá-lo, né? Que seriam os pilobenzoar. E a outra questão é causar um desconforto tão grande no estômago desse animal que ele começa a apresentar vômitos, começa a apresentar perda de apetite, começa a apresentar perda de peso, e aí a pessoa se preocupa e vai procurar o que realmente está causando esse problema no animal. O interessante, Marcos, é que todo mundo pergunta quais os fatores que levam o meu animal a ter bola de pelo, né? Tem vários fatores. Estresse pode causar o animal ter excesso de lambedura. Deficiência de vitaminas e minerais pode causar queda de pelo e, consequentemente, o animal, ao lamber, ingerir bastante pelo. A deficiência na alimentação, principalmente deficiências de fibra na alimentação, também pode causar isso daí. Sarna ou algumas lesões de pele, que seja fúngica, bacteriana, porque causa muita coceira na pele, né? Irritabilidade, prurido na pele do animal. E ele, ao tentar aliviar esse prurido, essa coceira, ele vai lamber bastante ali naquele local a pele, também fazendo a ingestão de pelo, propiciando o aparecimento de bolas de pelo. Uma coisa, Marcos, que a gente tem de entender existem fatores que a pessoa, né, pode realizar em casa, o responsável pelo animal, que diminui consideravelmente essa questão das bolas de pelo. É fazer a higiene diária. Por exemplo, se seu gato tem um pelo longo, existem as rasqueadeiras, que são como fossem umas escovazinhas, que você retira a pele desse animal, né? O pelo que está caindo, você vai retirando esse pelo, né, da pele ali, aqueles pelos que chama-se pelos mortos, né, que são os pelos que caíram e muitas vezes ficaram presos ali naquela pele.
entre os outros pelos também. E você, com essa rasqueadeira, você diminui assim a ingestão de pelo seu animal. Outra coisa que você pode fazer é fazer suplementações. Existe hoje no mercado produtos que você administra para o seu animal que faz com que essas bolas de pelo sejam eliminadas pelas fezes, né? Facilita a eliminação. Existem rações hoje no mercado, rações específicas para animais que têm problemas de bola de pelo. Então é muito prático hoje para o profissional indicar, como também prático para o responsável pelo gato ajudá-lo a não ter essa formação de bola de pelo e assim ter uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade nutricional para esse animal, Marcos. Agora, existe alguma coisa que você possa dar para o gato, por exemplo, expelir a bola de pelo ou não? Isso, para ele vomitar em si, Marcos, o gato por si só, quando ele causa um desconforto estomacal, ele tem o hábito de comer grama. Então tem alguma coisa ali incomodando, tá com deficiência de fibra, tá alguma coisa incomodando no estômago, ele tenta comer a grama no sentido de regular ali aquele mal-estar estomacal que muitas vezes a bola de pelo está causando. E, consequentemente, posterior, ele vai expelir aquela bola de pelo. É muito comum a gente chegar, o responsável, né, por esse animal, chegar na clínica dizendo: meu gato tem o hábito de comer capim e depois vomita umas bolinhas de pelo. Então, enquanto ele está vomitando essas bolinhas de pelo, tá ótimo. O problema é quando essa bola cresce tanto de tamanho que chega a não conseguir mais expelir através do vômito, nem tampouco expelir através das fezes, sendo necessário assim a introdução de medicações e, em casos mais graves, a intervenção através de remoção cirúrgica. Outra pergunta aqui sobre esse tema de hoje: quando o gato não consegue, por exemplo, expelir, vomitar, aí no caso tem que procurar o veterinário. É isso. Aí quando o gato não consegue, porque essa bola de pelo ficou muito grande, né, no estômago, aí você pode, através de medicações, tentar fazer com que essa bola de pelo ela desmanche. Porém, quando já se cria o pilobenzoar, que é como se fosse uma bola de pelo, né, essa bola de pelo ela não consegue mais ser desmanchada em virtude do alimento ter ali muitas vezes até criado como se fosse uma calcificação, um envolto tão duro que você não consegue desmanchar com medicação. Aí tem sim de fazer o procedimento cirúrgico para a sua remoção. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, Dr. Robson. Quero tirar uma dúvida. Meu cachorro vem há mais de mês espirrando e tossindo, e quando está dormindo ele ronca. O que é que pode ser? Já teve de sangrar pelo nariz quando espirra. Ele tem 10 anos, é da raça... Aliás, não colocou aqui a raça, tem 10 anos. Marcos, os fatores são diversos, né? Por exemplo, sangramento nasal. A gente pode ter desde um TVT, que é um tumor venéreo transmissível, pode ter uma sinusite nesse animal, até algum problema que tenha baixas de plaquetas. Aí essas baixas de plaquetas geralmente estão associadas à doença do carrapato ou à leishmaniose, né? E que faz com que esse animal fique espirrando sangue, tendo epistaxe, né? Então, isso daí, essa característica de espirro, por si só, a gente pode atrelar a diversos outros fatores, né? Essa questão de roncar à noite, aí pode estar relacionada ao palato. Esse animal seu que nós chamamos de braquicefálicos, são animais que têm um focinhozinho curto, que por esse focinhozinho curto ele tem dificuldade na respiração, muitas vezes sendo necessário fazer cirurgia de palato, né? A questão de tossir, aí a gente pode estar atrelando a vários outros problemas, desde um problema de traqueia, por exemplo, uma estenose de traqueia, até um problema de uma insuficiência cardíaca, né? Quando esse animal aumenta o tamanho do coração para compensar esse problema, muitas vezes, de uma válvula cardíaca, e começa esse coração a bater na traqueia, dando essas características de tosse. Meu conselho para ela é: procure um médico veterinário
para que possa ser feito todos os exames necessários no seu animal, identificado qual o problema e a causa base desse desconforto ou dessa doença, para que possa ser medicado de forma adequada. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Eu tenho uma cadela que tem hipotireoidismo, toma tirox de 600, não come muito, passeia, mas não muito longe. Não vejo resultado no peso. Por que será? Raça labradora. Olha, o hipotireoidismo ele vai causar alguma dessas sintomatologias que ela citou. O animal começa a ficar obeso, o animal começa a ficar letárgico, sem vontade de caminhar. Né? Ela cita aí que ele não consegue fazer caminhadas longas, então ele fica letárgico, fica obeso, muitas vezes começa a apresentar perda de pelos, né? E tem outros sintomas. Como já foi diagnosticado que esse paciente tem aí hipotireoidismo e ele já toma a medicação adequada, que é a levotiroxina sódica, né, que é o tirox, o ideal é que você faça aí as dosagens do T3, T4 livre, T4 total e TSH, que são os hormônios da tireoide, principalmente o TSH e o T4 livre, né? O T4 total também, o T3 não vai ter tanta relação, mas é importante fazer essa dosagem para ver se a medicação está suprindo, né, a questão da suplementação da tireoide, para ver se realmente a dosagem está adequada. Então, a dica que eu dou é que você faça os exames, né, de dosagens para ver em que níveis eles estão. Tem mais perguntas. Meu gatinho é bem peludo e sempre vomita pelo. E aí? Aí a gente abordou esse tema. O ideal é que você faça as escovações diárias para retirar o excesso que existe desses pelos e que também você possa fazer algumas suplementações, né, vitamínicas e minerais nele, para que ele possa assim, ao invés de estar eliminando essas bolas de pelo através do vômito, ele possa estar eliminando essas bolas de pelo através das fezes. Tem mais perguntas? Vamos lá então. Bom dia. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Tiago, eu queria saber o que é uns tumorzinhos que saem nos gatos, debaixo do sovaquinho deles, na garganta, nas costas. Aí estoura, fica um buraco tão grande assim que cabe um dedo dentro. Que doença é essa, hein? E aí, doutor Robson? Olha, pode ser uma infecção bacteriana, né, uma dermatite bacteriana, mas hoje em dia a gente está bastante preocupado nessas lesões, nesses tipos de lesões em felinos, com um fungo, né, com a esporotricose, que é uma doença que dá essa sintomatologia aí, né, conhecido vulgarmente como a doença do jardineiro, e ela pode ser transmitida para o ser humano. Ela é uma zoonose. Então, essa zoonose, a esporotricose, ela pode causar essa sintomatologia em felinos e que é necessário você fazer uma citologia dessa lesão para mandar para o laboratório e identificar o que é que está causando aí, se é uma infecção bacteriana, se é uma sarna e ocorreu aí uma lesão de pele por escoriação, né? O gato começou a coçar, ou se realmente tem aí a presença da esporotricose, que é uma doença que já chegou na cidade de Caicó. Esse mesmo problema de pelo também acontece com os cachorros e como tratar? Olha, com os cães não é tão comum. O cão não é comum você ter bola de pelo em cão, né? O cão, ele, apesar de ter o hábito de lamber muitas vezes a pata ou alguma outra região dele, ele não tem essas características de ingestão de pelo. Então nós não temos esse problema em cão, né? Agora, a queda de pelo em cão pode existir por diversos fatores, desde uma deficiência vitamínica e mineral, a um problema de fungo, a um problema de sarna, a um problema de tireoide. Então se você tem alguma lesão no seu animal com queda de pelo, né, você deve procurar aí o auxílio de um profissional, de um médico veterinário, para fazer a identificação de qual agente está causando essa bola de pelo, essa queda de pelo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson.
É uma satisfação imensa ouvir o programa e também mandar minha pergunta. Eu tô com uma dúvida essa semana, rapaz. Eu adotei um gatinho. Aí o nome dele, eu botei o nome dele de Girimum. Então, às vezes eu me deito na minha cama de noite, aí Girimum vai, puf, se deita do meu lado. Aí qualquer pessoa que chega perto, entendeu? Ele já levanta assim o meio do espinhaço e chega, se levanta o pelo. E eu percebi que ele não gosta não. Ele fica até fazendo aquelas rodas. Queria saber que danada é isso. Essa reação que ele tem. Obrigado, aqui é Marco da Boa Passagem. Marco, eu também tenho Nina e Chicó, viu? Um abraço, Marquito, e aí? Rapaz, Marquito, eu já ia dizer que você tinha se esquecido de Nina. Nina e Chicó e qual outra agora? A Girimum. Veja só, provavelmente isso aí é porque ele cria medo, né? Ou medo, ou ele dizer, não venha não, que eu não estou gostando e vou reagir, vou lhe morder, vou azunhar, por uma questão de proteção. Então existem essas duas possibilidades. Ou ele tem medo daquilo ali que está se aproximando a ele, ou ele não quer que se aproxime por ciúme seu, consequentemente ele faz essa reação de se arrupiar e de tentar miar para afugentar a quem está se aproximando de você. Legal, então. Tem mais pergunta aqui no nosso programa. Meu cachorro, um pastor alemão, estava bonzinho. Do nada ele amanheceu sangrando pelo nariz. Era pouco sangue, porém durante o dia esse sangue foi aumentando e no final do dia o cachorro morreu. Todo mundo me disse que foi picada de cobra. O que é que realmente pode ter sido? Existe sim a possibilidade de ter sido picada de cobra. Acontece com essa sintomatologia e com essa velocidade, né? Os quadros de intoxicação por acidente de animais peçonhentos, né, principalmente as cobras, elas são súbitas, são super agudas. Também existe a possibilidade do seu animal ter uma deficiência aí, ou uma diminuição das plaquetas, né, que são as células sanguíneas, que faz com que o animal não consiga parar o sangramento e ele ter também outra doença associada, que seja uma doença do carrapato, que seja uma leishmaniose e que propiciou com esse sangramento o animal ir a óbito. Aí são as possibilidades mais viáveis, assim, sensatas que podem ter ocorrido. Dr. Robson, meu cachorro está com carrapato, eu dei a injeção para carrapato, acabou, mas voltou de novo. Olha, primeiro, essa questão de injeção para carrapato, geralmente essas medicações que aplicam injetáveis, elas são destinadas para boi, né, para bovino. Tem gente que usa em cão. Muitas vezes causa uma lesão hepática, né, no fígado, muitas vezes causa uma lesão renal lá nos rins. Então tem de ter bastante cuidado se você for fazer essa administração de medicações injetáveis para cão, né, que medicações sejam destinadas para boi. Se voltou, é porque a medicação não teve o efeito. Uma coisa interessante, Marcos, o carrapato ele pode ficar no ambiente por até 1 ano. Então ele fica ali no ambiente por um período bastante longo. Se voltou, é porque a medicação passou o efeito, né? E consequentemente as ninfas, os carrapatozinhos jovens que estão ali, voltaram ao ambiente, que seria o cão, e, consequentemente, vai completar o ciclo novamente. Muitas vezes você leva 1 ano para controlar e combater os carrapatos de uma determinada área ou de uma determinada residência, justamente porque as ninfas, os ovos, os carrapatos adultos, eles podem ficar ali por um período de até 1 ano. Ok, tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp 992053030. Meu cachorro gosta de comer coalhada. Tem algum risco para a saúde dele? Olha, coalhada, eu vou dizer até, Marcos, vai servir para a gente. Eu nasci e me criei, meu pai gostava da área rural, né? Então eu sempre fui acostumado a comer coalhada. A questão da coalhada tem 2 coisas, uma coalhada crua e a coalhada cozinhada, né? Existem algumas doenças dos bovinos, por exemplo, a tuberculose, a brucelose, a leptospirose, que são zoonoses transmitidas através do leite, né? Então a gente tem de se preocupar em esse leite ser de boa qualidade, ser pasteurizado ou ser fervido
por um período suficiente que destrua esses agentes, tá? Então, se a coalhada é uma coalhada de leite pasteurizado ou de leite fervido, eu não vejo menor problema em ele estar se alimentando de coalhada. Eu não sou contra, né? Então, eu só tenho essas ressalvas aí para que as pessoas saibam o que é uma coalhada de um leite cru e uma coalhada de um leite fervido. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, no Instagram, @Veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. 7h49.